Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Alunos de Arquitetura da Unip em Destaque na ONU. E é impressionante, né? Gostoso ver esses projetos se destacando não apenas na excelência, né, acadêmica da Unip, mas também a importância, a relevância de abordar desafios do mundo real, sempre com criatividade e soluções impactantes para a sociedade, né? Hoje nós vamos falar com a arquiteta Tamile Maiara Ramos, ela que é ex-aluna do campus Sorocaba e teve seu TCC, aí, o trabalho de conclusão de curso intitulado Observatório Ambiental Cultural, e esse projeto foi selecionado para o Guia Acadêmico da Agenda 2030 da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, Tamile. Imagina, o prazer é todo meu. Parabéns, viu? Parabéns, deve ser bem legal. Nós vamos Obrigada. falar sobre isso, mas muito obrigada por estar aqui com a gente. E vamos convidar também a orientadora desse projeto, a professora doutora Silvana Dudoni Zizuka, que está aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada, professora. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito bem, vamos então, Tamile, compartilhar com quem está acompanhando a gente um resumo desse teu projeto e principalmente explicar o objetivo dessa Agenda 2030 da ONU, só para a gente colocar no contexto. Primeiramente, o projeto ele tem como principal intuito colocar a população alinhada com as questões culturais e sociais, né? Alinhadas ao esporte. Através do quê? Proporcionando, talvez, uma conexão tanto com as questões de sustentabilidade, né? Como o meu projeto ele se situa numa cidade que tem isso como ênfase, né? O projeto tem muita conexão com isso e busca também resgatar e incorporar ao cotidiano da população essas vivências e essa sensibilidade mais crítica com relação à sustentabilidade, através de ensinamentos mais educativos e ambientais de uma maneira gradativa, para que, conforme as gerações forem utilizando daquele espaço, possa repensar um pouco melhor como que funciona, como que a gente pode cuidar daquele meio ambiente. E também ressignificar essa questão, porque muita gente tem essa conexão do que o meio ambiente se trata só daquela massivo, verde, aquela reserva, e não, a cidade também faz parte de um meio ambiente, assim como as nossas infraestruturas verdes, que contribuem muito para o desenvolvimento da cidade. Então, o projeto segue essas três principais diretrizes: a questão de ressignificar a ideia da infraestrutura verde na cidade, a ressignificação do patrimônio natural, proporcionando essa identificação mais emotiva da população e da comunidade, e também se alinhar com as diretrizes de sustentabilidade da própria cidade. E também, só para a gente contextualizar aqui, esse objetivo da Agenda 2030, que tanto se encaixa esse teu projeto da ONU. O objetivo principal é em relação ao desenvolvimento dessas cidades de uma maneira sustentável. Buscar maneiras e modos que, de certa maneira, gradativamente, a gente consiga evoluir a comunidade e todo o entorno dela, né? Promovendo a questão do desenvolvimento, da preservação, de todas as questões que já são pautadas em relação à sustentabilidade. É isso, né, professora? Só para colocar você aqui no nosso papo. Eu acho que assim, o que eu acho que a importância do trabalho dela, né, é que discute realmente o meio ambiente, né? E o meio ambiente hoje a gente tem várias problemáticas muito expressivas, né? A gente sabe da importância, né, de manter essas áreas preservadas. Eu acho que o trabalho dela vai de encontro justamente isso, uma problemática muito contemporânea, né? Não é somente nas cidades mais afastadas, mas também nos grandes centros. Então, traz à tona essa preocupação de que é possível fazer bons projetos em áreas que
Uhum. tem esse respeito. E esse reconhecimento, hein, Tamile, como é que foi? Né, justamente da importância desse teu projeto. Descreve para a gente aqui como é que se sentiu quando você percebeu que as suas ideias foram acolhidas por um lugar como a ONU, né, tão importante. Sim, eu confesso que foi de muita surpresa, porque até mesmo a participação foi meio de surpresa. Então, eu meio que não esperava, lógico, a gente se esforça, tudo mais, se dá todo o sangue para desenvolver aquele trabalho durante todo aquele ano. A gente, tipo, eu, no caso, estudei muito, né? Me esforcei muito para fazer aquilo e fiquei muito feliz, principalmente quando você vê que todos os seus esforços foram reconhecidos e não simplesmente por sim, todo o mérito de todo aquele trabalho, de todo aquele esforço que teve, principalmente para uma organização como essa, né? E ter um pedacinho de todo o meu esforço como exemplo para as outras gerações e para os outros comunidades, outras cidades, outros países, já pensando nessa escala internacional que tem a ONU, é muito gratificante, porque é uma maneira que o meu pensar pode atingir outros espaços. E a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente acha que ninguém está prestando atenção, uma ideia criativa, uma coisa que pode mudar o mundo, vem ali do teu cantinho, da sua casa, né? E de repente, olha aí, né, professora, que sucesso! Como é que foi para você ver essa experiência do trabalho da Tamile sendo reconhecida e também a sua participação nessa orientação? Eu acho que o que você fala é muito interessante, né? É um pedacinho, né, que ele pode ser espelhado, um pedacinho assim. Não tem nada mais universal do que uma aldeia, né? Porque ela retrata assim uma forma de as pessoas pensarem, as formas de trabalhar, a forma de construir. O que o trabalho da Tamile reflete, o que para a gente é muito importante, é que ela capta, né, características de um público, que é o público da cidade dela, e é respeitoso com ele. Eu acho que a satisfação é quando você vê os trabalhos de projeto que respeitam para quem são esses projetos. Por isso que ele torna assim essa dimensão universal, que eu acho que é o desejo de todo mundo, né, de que as comunidades sejam respeitadas pelas suas características. Então, é gratificante, né? Eu acho que isso é E, muito importante. e a gente está falando aqui da cidade, né, o município São Miguel Arcanjo, aqui no estado de São Paulo, que foi o foco do seu projeto, né? É aquilo que a gente falou, ali cuidando da gente, mas já para um macro, pensando no mundo, né? Existe algum aspecto especial, ou pessoal que te conectou? Como é que foi essa inspiração, Tamile? Bom, primeiramente, eu nasci e sempre morei, toda a minha vida morei aqui na cidade. E eu, desde o início da faculdade, queria alguma maneira de poder contribuir com a minha comunidade, com pessoas que fossem diretamente conectadas comigo. E como eu sempre vi, desde pequenininha, a evolução da cidade com relação a toda essa questão de sustentabilidade, com a questão do turismo, e vivenciando as necessidades dessa comunidade em específico, a minha ansiedade, meu anseio principal era tentar proporcionar de alguma maneira em transformar essa necessidade em um espaço. E essa necessidade foi transformada no espaço do observatório. Eu, quando muito nova, sentia muita necessidade e no decorrer das pesquisas, tudo mais, fui adaptando o que era melhor para a cidade e o que realmente a cidade precisava. E acho que essa foi a principal motivação. Além, claro, de a principal questão também foi em relação ao pessoal daqui. Como aqui tem um município onde tem 3 principais reservas, o pessoal acaba se perdendo, ou, digamos assim, caindo no senso comum de que preservação, sustentabilidade só está ligada à mata, à reserva. Eu queria ressignificar isso,
mostrar que na cidade também existe isso. Então, aí como é que é? Um observatório? O que você pensou? Só para entender. Então, a ideia seria justamente isso: pegar uma infraestrutura verde grande da cidade. Tá. No caso, o foco principal foi a Lagoa do Guapé, que ela é uma das principais infraestruturas verdes da cidade, que proporciona a questão de bem-estar, é onde o pessoal procura para lazer. Hoje é onde faz a sede do campeonato de caiaque polo. Então, é um núcleo ali muito central na cidade, que muita gente não dá prioridade. Então, é um equipamento de suporte a isso, que pudesse fornecer tanto lazer, cultura e esporte. Tudo junto. Isso. Tá. Professora, esse projeto aqui, deixa eu só colocar o projeto da Tamile, então, para vocês que estão acompanhando a gente, se enquadra na categoria de cidades e comunidades sustentáveis dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, ODS, e aí existe uma importância muito grande, então, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unip, essa formação de profissionais capazes de não só olhar para a própria comunidade, mas também esse propósito, né, professora? O curso ele foca as questões sociais, então assim gera não só a questão humana, mas também a infraestrutura das cidades, né? Então o foco assim, o que preserva uma cidade são as pessoas, né? O curso tem essa ênfase de que está muito conectado com as questões atuais, né? No caso, por exemplo, do projeto da Tamile, ela está numa cidade que tem um parque estadual muito importante, que é Carlos Botelho. Até assim, recomendo quem não conhece visitar, porque ele é uma extensão grande de parque e ele foi todo calçado de maneira a drenar a água. Então, assim, o que a gente faz no curso? A gente incentiva que os alunos vejam as boas práticas, né, e tragam isso para o projeto. Replicar realmente as boas arquiteturas torna um profissional adequado, bom, sintonizado com as questões atuais, que vai gerar uma arquitetura também para o futuro boa. Eu acho que esse que é o grande foco, né? Então, acho que a característica da Tamile é ver uma grande questão e trazer isso para dentro de um olhar muito específico que viabiliza o projeto. Então, o curso tem muito isso. Você tem uma visão geral, conhece as estruturas gerais, conhece os problemas gerais, mas você consegue aplicar. Não fica só na questão das ideias, da filosofia, das intenções. São projetos que podem se tornar realidade. Realmente, uma prefeitura pode adotar. Eu acho que ter essa percepção de realidade é muito importante no curso, né? E o fato de ser um observatório ambiental, né, Tamile, já inspira, é um observatório. E de que forma você acha que isso realmente pode influenciar o pensamento das pessoas, impactar na sua comunidade em relação à sustentabilidade? Bom, o principal objetivo em relação a isso foi, de uma maneira, a criar laços afetivos, porque a partir do momento que você cria uma memória, você cria uma identidade com aquele espaço, você passa a reconhecer ele mais, assim como também você passa a preservar muito mais ele. Então, isso eu acho que eu tirei muito de mim. Eu, antigamente, quando era muito criancinha, eu ia muito a esse parque, e eu tenho uma memória afetiva muito grande. Quando eu vi aquele espaço todo degradado, todo sem uso, aquilo me entristecia, principalmente depois que eu virei arquiteta, que gosto dos espaços que têm utilidade, que o público, que a população possa ter acesso a esse tipo de lazer, esse tipo de cultura. E o projeto em si foi justamente para mostrar para aquelas pessoas que aquele espaço deve ser preservado, porque faz parte não só do nosso viver hoje, mas como vai fazer parte das nossas futuras gerações. Eu espero muito poder levar, né,
Eu gosto muito de levar minhas sobrinhas, então criar esses laços afetivos com o espaço foi a principal foco para tentar gradativamente mudar o pensamento em relação à sustentabilidade. O que eu percebo, viu, professora, é que esses projetos, nós estamos fazendo essa série de entrevistas, mas o que toca realmente a ONU, esses projetos serem escolhidos, é justamente essa coisa da memória, é de você preparar uma nova geração. E eu não sei se isso é um padrão, mas esses jovens, eles já nascem pensando no ambiente, né? Você vê ela falando, eu fiquei triste de ver aquele espaço assim. É uma característica dessa nova geração aí, prestar atenção realmente no meio ambiente? É uma geração que eles têm muito acesso à informação, né? Então eles são muito críticos, eles têm essa preocupação. Eu acho que é uma característica também do curso, né, que a gente incentiva a eles a pensarem, a buscar respostas, né? É uma característica mesmo da arquitetura, buscar soluções. E se eles já têm essa característica, né, própria da geração, fica mais interessante, né? Ô Tamile, assim, você é transformar uma comunidade, foi isso que você pensou, né? Eu fico imaginando, não quero que você edite, não, quero que você fale. Quais foram os desafios? Desde o começo, você olhou aquilo, você sentiu tristeza, aí não, eu quero modificar essa área, eu quero que tenha uma recuperação a longo prazo. Qual foi o principal desafio desse projeto e essas etapas que você teve que cumprir? Bom, analisando os principais desafios, eu acho que foi extrair realmente esse projeto do papel. Acho que a Silvana, mais que ninguém, lembra o quanto foi difícil pensar numa volumetria ou a questão arquitetônica ali que conversasse tanto o projeto que estava no seu terreno com o que tivesse conectado ao entorno, porque era um ponto específico, mas a influência era para ser em toda a cidade, era para influenciar todas as questões, todas as infraestruturas verdes da cidade. Então, eu acho que o primeiro, assim, foi o principal desafio que eu tive em relação a isso, porque meu terreno tem aproximadamente 14 curvas de níveis, então foi bem desafiador em relação a tudo isso. E para você orientar isso, professora, como é que foi? Essa participação é muito importante, né? O tempo todo, quando o aluno, desde a hora que ela idealiza até o final do projeto, tudo isso tem um acompanhamento? A orientação é mais assim, é um direcionamento, né, de ajudar nas escolhas que ele vai fazer para chegar no trabalho final. Na verdade, eu acho que é muito mais uma parceria do que exatamente uma relação de professor-aluno, porque eles já estão se formando, já estão saindo para o curso, já são, né, já tem essa coisa de ser profissional. Então, acho que é mais sensato ajudar ele no percurso e não estipular metas ou desejos nossos. São desejos próprios, né? São vontades próprias. Por isso que ele é tão pessoal e por isso que ele tem sempre resultados interessantes. E, Tamile, para você, qual a importância dessa orientação do professor? Eu diria que é simplesmente fundamental. E, assim, digo eu como assídua de todas as apresentações e sempre surgia qualquer dúvida, eu estava lá, porque é bem o que a Silvana falou. Não é questão de fazer o que eles acham melhor, é justamente orientar. Isso cabe ao seu projeto e fazer a gente refletir sobre isso também. Eu vejo isso muito no meu projeto. Meu projeto tem a forma circular, uma coisa que eu, a princípio, me recuei pela dificuldade, coisa que eu expus isso para os orientadores e eles acabaram abrindo minha mente em relação a isso. E hoje eu vejo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Coisa que se eu me prendesse ao medo ou uma insegurança de trabalhar com aquilo, eu não teria o resultado que eu tive do meu projeto.
Então, é simplesmente fundamental. Como é que você foi motivada para entrar num concurso? Porque é interessante, né? Não é todo mundo que quer entrar num concurso. Essa experiência de participar é muito rica. Como que a Unip motiva os alunos a entrarem num concurso dessa magnitude? Olha, vou falar para você que muito se deve à equipe docente, em particular no caso, a Silvana, pois tudo quanto é coisa ela tentava, ela incentivava, e isso era muito interessante, porque vários concursos, várias bolsas, várias coisas, várias possibilidades que a universidade proporciona para o aluno, às vezes nem vem ao conhecimento. E através dessa pessoa-chave que acaba conectando. Eu vejo muito pelo meu caso. Meu caso, ela veio atrás de mim, a gente correu atrás de tudo, preparou e enviou, assim, sabe? Foi bem surpresa para mim, na verdade, e fiquei muito feliz só de ter sido, tipo, escolhida entre tantos Ai, nem me projetos fala, é que muito acabam legal. sendo apresentados, acabar indo ele também. É. Ai, a professora voltou. Gente, você está indo, voltando, mas a gente continua papeando Bom, aqui, viu, sim, professora? E falando justamente tá desse, tudo bem. de Ó, vocês influenciaram os alunos a estarem participando ou participarem desse projeto. E, Tamília, o que você acha que esse aprendizado pode impactar e influenciar a sua trajetória nessa área de arquitetura? Olha, o principal, acho que é uma área que eu, desde muito nova, gostei, mas talvez eu não desse a real importância de tudo aquilo, ou o real conhecimento que eu tenho sobre aquela área em específico. E vai ser uma coisa que vai me marcar muito. Eu sei que em todos os meus projetos daqui para frente, sempre vai ter um tracinho que vai puxar muito mais para isso. Então, eu acho que todos os meus projetos vai ter um pouquinho do meu observatório, das características e de tudo a ideia por trás do projeto vai ser implantada, porque para mim um arquiteto não tem só proporcionar espaços, mas sim transformar comunidades, porque arquitetos acabam por modificar o meio ambiente. E é no meio ambiente que a comunidade acontece. E isso é a principal diferença. A gente é arquiteto, mas também tem que pensar na humanidade, porque a gente acaba. A gente trabalha com pessoas e influencia a vida delas. Isso mesmo. Professora, deixa uma mensagem aí para quem gostaria de participar, quem sabe, e os futuros estudantes, essa experiência de participar de um concurso desse. eu acho que o concurso é sempre um termômetro, que eu acho que é importante os alunos sempre pensarem que eles têm que se testar antes de ir para o mercado. O concurso dá essa oportunidade. Ele é quase assim um reflexo da vida profissional, e você sabe também, através do concurso, de como é que está a sua formação. Eu acho que isso que é importante, né? Você controlar um pouco, para perceber o que te falta durante a formação, porque depois de formado, é a vida profissional, mas durante a formação, são vários agentes, várias pessoas que trabalham, né? São os professores, a própria instituição, que pode te auxiliar a você ter uma formação melhor, né? Eu acho que o recado que eu dou é: se teste sempre. Eu acho que a gente tem um papel muito importante na sociedade, a gente tem um erro de projeto, um erro urbano, custa muitas pessoas, né? Envolve muitas pessoas, envolve uma cidade, envolve várias questões, não é somente uma família, uma comunidade, às vezes extrapola essa dimensão. Então, se a gente tem essa responsabilidade, né, como profissional, é importante que durante a formação a gente já comece a se preparar para essas responsabilidades. O recado que eu dou é isso, se preparar, né? E você, Tamiri, deixa sua mensagem aí para quem se inspira agora em você também.
Bom, faço das palavras da Silvana as minhas também, porque às vezes a gente acha que todo o esforço que a gente fez, tudo que a gente fez, não valeu de nada, mas na verdade a gente também tem que correr atrás e mostrar para o mundo o que a gente pode fazer, o que a gente é capaz. E eu vi isso através do concurso. Ser reconhecida com tudo isso me fez muito bem. E queria muito proporcionar e agora ser exemplo para vários outros alunos, porque tem muita coisa boa por aí, só falta a gente descobrir. É isso aí. É isso aí. Parabéns. Olha, muito obrigada a vocês duas aqui de estarem compartilhando essa experiência e sucesso para você, viu, Tamília? Obrigada. E obrigada, viu, professora? Parabéns, Tamília. Muito Parabéns. obrigada. Muito bem. Só lembrando que esse conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais para você ver e rever. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Até.